Bom dia, jovens, tudo bem? Hoje eu vou trazer um experimento para vocês de corrente elétrica, algo muito simples que você pode montar na tua casa aí em 15 minutos, se você tiver esse tipo de material aqui. Mas por que eu fiz isso aqui? Para ilustrar para vocês como é que ela funciona e também apresentar alguns componentes eletrônicos simples que a gente vai usar na eletricidade aí, pelo menos que a gente vai estudar na teoria. Tranquilo? Para ter um panorama geral, eu montei aqui um mini circuito no qual você tem o que, ó? Uma fonte de alimentação responsável pela diferença de potencial. Você também tem aqui um interruptor para poder interromper ou não a passagem da corrente. Você tem aqui uma luz, um LEDzinho, que depois eu vou mostrar para vocês. E aí você tem o fio fechando esse circuito aqui. Qual que é o objetivo desse circuito aqui? É mostrar para vocês que a corrente elétrica precisa de um caminho para que ela possa percorrer. E se eu interrompo, se eu corto, se eu elimino esse caminho, eu não tenho mais corrente passando por aqui. E lembrando, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Quando eu ligo aqui uma diferença de potencial, ou seja, uma fonte de energia elétrica, os elétrons livres aqui do meu condutor, que é o fio, eles se organizam e aí é formado um fluxo ordenado de cargas elétricas, no caso o elétron. Tranquilo? E esse fluxo, que é a corrente elétrica, vai fazer com que os dispositivos receptores funcionem, nesse caso a luz. Beleza? Bom, gente, agora vamos ter uma visão mais ampliada aí de cada parte desse circuito para entender a função de cada dispositivo que tem nele. Bom, o circuito ele é formado sempre por um caminho fechado. Então, como vocês podem ver, tá? Eu tenho aqui, ó, posso falar que eu tenho um retângulo aqui, só para a gente aproximar bem, para entender e visualizar esse caminho fechado que forma o meu circuito. E aí eu tenho alguns componentes nesse circuito. Então vamos lá. Primeiro componente é isso aqui, ó. Essa aqui é a minha fonte de alimentação do circuito. É o que gera a tensão ou a diferença de potencial. Nesse caso, eu tenho duas pilhas de 1,5 volt que estão ligadas em série. Então eu tenho 3 volts aqui de tensão para alimentar o meu circuito. Pode falar tensão ou pode falar também DDP, que é a diferença de potencial. Beleza? Tá aqui fornecendo energia. Bom, aqui eu instalei um interruptor para que a gente possa controlar a passagem de corrente. Então, ele vai interromper a passagem ou não, que ele tem a mesma função que esses interruptores de paredes que a gente tem na nossa casa. Tranquilo? Para acender e apagar a luz. Tá. E aí eu coloquei aqui um LEDzinho para receber essa corrente elétrica e a gente perceber que está funcionando quando a gente permite a passagem dela lá pelo interruptor. Tudo bem? Gente, se não tivesse interruptor, se não tivesse ele, esse fio preto estaria conectado no vermelho, fechando aqui o caminho, e aí a corrente ficaria percorrendo esse caminho de forma ininterrupta, com a luz sempre acesa. Então vocês percebem aqui nitidamente que existe aqui uma pontezinha, né? Tem um buraquinho entre os fios. Então o interruptor ele faz uma ponte para a corrente, tranquilo? Então o que ele vai fazer? Ora ele vai fechar essa ponte e fazer a corrente passar, ora ele vai abrir a ponte e a corrente não passa mais. Belezinha? Bom, eu vou pegar o celular na mão agora e vamos ter uma visão de tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Bom, gente, agora eu tenho uma visão geral do meu circuito para ver tudo funcionando ao mesmo tempo. Então vamos lá. Interruptor, aqui a diferença de potencial e lá o receptor, né? Que está recebendo essa energia elétrica e transformando essa energia, nesse caso, em luz. Então vamos lá. Quando eu pressiono o interruptor, a luzinha acende. Quando eu pressiono novamente, a luzinha apaga. É uma situação elementar que todo mundo conhece no dia a dia, mas que ilustra muito bem o que foi falado na teoria sobre corrente elétrica e circuito elétrico. Pressionou, ligou a pontezinha aqui e a corrente está rodando. A corrente está rodando, está percorrendo. Existe um fluxo de elétrons aqui de forma ordenada, saindo aqui da diferença de potencial, da minha tensão, da minha fonte e fazendo com que a luz funcione. Uma vez que eu interrompo esse caminho, os elétrons que estavam ordenados voltam a se mover caoticamente na parte molecular do fio, do cobre no caso, e aí você não tem mais a passagem de corrente e não funciona mais. Um detalhe bacana também de falar nessa montagem é que o uso desse interruptor ele é dispensável. O interruptor é para facilitar
a interrupção da corrente e não gastar tanta pilha. Mas você consegue montar um circuito desse sem utilizar um interruptor. Ou seja, você vai ter somente a fonte de alimentação e o receptor. A questão é que a corrente vai ficar correndo de forma ininterrupta e vai ficar gastando a pilha. Então, é conveniente que você coloque interruptor. Mas, se você tiver um acesso fácil da pilha, como nesse caso, basta você tirar a pilha que você interrompe a passagem da corrente. Por quê? Sem pilha não existe mais diferença de potencial. E sem diferença de potencial não tem corrente. Uma vez que você estabelece novamente a diferença de potencial, você estabelece a corrente elétrica. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do experimento. Ele, como eu disse, ele é muito simples, muito elementar, pode até parecer meio besta para alguns, mas eu te garanto que ele demonstra de forma prática e lúdica toda a teoria que a gente disse aqui na introdução de corrente elétrica. Beleza, gente? Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Qualquer dúvida, pergunta, que a gente, na medida do possível, vai ajudar vocês. Obrigado, até a próxima aula.